Olá, pessoas queridas, estamos de volta com mais um episódio do Coisa é Cá, o nosso podcast. Então, já peço para você compartilhar, curtir, deixar seus comentários aí, porque é bem importante essa interação aqui que a gente faz cotidianamente. E hoje estamos aqui mais uma vez para a nossa conversa mais que especial com o nosso convidado, porque fizemos uma primeira parte, então atendendo a pedidos também, porque a conversa rendeu, viu? Rendeu e não foi pouca coisa. Rogério Elegibor, seja bem-vindo mais uma vez, meu querido. E hoje a gente vai dar continuidade àquele papo gostoso, né, que tivemos aqui e muito provocativo, provocador, porque eu disse antes, lá naquela primeira parte da nossa conversa, que a gente não sai da mesma maneira, né, quando a gente conversa com você. Então, vamos celebrar mais uma vez, agradecer que você está aqui com a gente novamente, né, depois desse exercício que a gente faz de dar aula, a gente vir para cá, fazer gravação. Mas essa é a nossa caminhada, é disso também que a gente vai construindo, né, a nossa existência aqui neste plano, neste planetinha. Então, eu quero agradecer mais uma vez a você e dizer que eu estou muito feliz com essa possibilidade da gente ampliar a discussão que a gente começou a fazer, né, no nosso encontro passado. E tem aqui uma lista de Uma questões, lista. porque foi muita coisa bacana que você trouxe e acho que a gente não tem como esgotar, né? Nem nesse segundo encontro nós vamos conseguir esgotar essa conversa. E dizer assim, que fique muito à vontade, né? Como a gente sempre faz nas nossas conversas, a gente dialoga, a gente vai buscando referências, a gente se pergunta, né? Tem coisas que a gente não encontra a resposta, e acho que isso que é bacana. E falar do pensamento crítico e da formação crítica na sala de aula, dentro e fora, né, dos contextos escolares, é como você também sinalizou no último encontro que a gente pensou sobre isso. Não é uma tarefa simples, é de muita responsabilidade falar da formação do sujeito, né? Numa perspectiva integral também é. Será que a gente ensina a construção de um olhar crítico, Rogério? Vamos pensar sobre isso assim. Será que a gente consegue, nesse contexto, num tempo histórico em que estamos, né? Se a gente consegue caminhar de uma maneira que seja favorável a esse amadurecimento, a essa possibilidade de desconstrução de olhares equivocados, engessados, né? Essa racionalidade que a gente falava aqui nos bastidores, né? Porque não é pequena a responsabilidade de falar sobre essa temática. Então, aqui, estou falando mesmo do lugar de professora, né, com a experiência que eu tenho aí trabalhando com os mais jovens. Rogério também transita aí com os adolescentes do ensino médio, né? Eu também, mas eu fico hoje nesse contexto mais dos menores e vejo que é um convite diário, né? Pensar criticamente, colaborar para que a formação crítica do sujeito aconteça é um imperativo, eu acho. Não é assim, não é discutir se faz ou não faz. É imperativa essa decisão. E graças a Deus que é assim, né? Mas aí foram várias questões que eu fui levantando, né? Para que é que se destina esse pensamento crítico? Quem é que produz? Existe esse destinatário, esse interlocutor que vai fazer essa interação com a gente? Como é que essa crítica é vista? Por que é que, historicamente, quando se fala da palavra crítica, a semântica que vem é negativa, né? Não me critique, Não alto me lá. Não me critique. faça críticas. E daqueles que não gostam da crítica, É. né? E Que não essa. tem a leitura crítica, né? Exatamente. Então, Boa não é tarde, simples, professor. né? Não é simples. Mas vamos lá. Fique à vontade, meu bem, para a gente Menino, começar a fazer essa costura maravilhosa. vamos Seja costurar, bem-vindo. assim. Assim, um prazer estar aqui no Coisa K, que já é uma possibilidade de leitura crítica, né? Essa hipérbole paterna, Coisa é K. Coisa é cá. E tá com a professora Jardelina, mais uma vez, assim, foi muito importante, assim, né? A discussão que nós travamos no No nosso encontro encontro passado. passado. E foi quase como uma tempestade de ideias, né? Que a É. gente travou aqui. E para mim é um prazer estar aqui novamente. E a sua pergunta é uma pergunta também muito grandiosa, né? A Sim. primeira coisa que a gente precisa é refletir o que é crítica. Assim, eu gosto muito da etimologia, né? Não que o etimológico, é importante que a gente saiba disso. As palavras elas Sim. vão adquirir ao longo do processo histórico, a depender dos contextos em que ela vai ser, né, ali Empregada. trazida, ela vai adquirir 8 sentidos. Uhum. E é por isso que quando a gente fala de crítica, a gente tende a passar por uma série de possibilidades de uso dessa palavra, né? Sim. Então, assim, a gente
normalmente tem essa coisa de você tá me criticando. Né? Você não me critique, não. Ó, fizeram uma crítica. Estão criticando você. Então, há esse sentido da crítica, que é um sentido sempre de estar desenvolvendo contra o objeto, uma pessoa, um contexto, sim, uma leitura negativa. Né? Uma leitura que também foi me perguntado antes, necessariamente, da gente abrir as câmeras, de onde é que isso deve surgir? Bem, como repertório que me interessa, né, que nos absorve, que é o repertório daqueles que estão lendo os estudos literários, há dois grandes temas na literatura do medieval, né? Sim. E quando a gente trata da literatura do medieval, é importante porque nós estamos tratando da literatura que vai fecundar uma série de imagens que vão influenciar o que nós somos hoje. Então, exatamente, assim, a gente pega lá a música de... Eu gosto muito do Arrocha, né, professora? Numa perspectiva crítica, vamos dar exemplos muito, assim, reais, né? Bem-vindo à Rocha, meu Porque a gente precisa discutir, eu sempre digo isso na sala de aula com os meninos, porque a gente precisa discutir a literatura medieval. Sim. Porque a literatura medieval, ela vai transitar e vai ainda acontecer hoje, nessa cena moderna, e impregnar a gente desse sentido do medieval. Nós ainda somos reféns desse amor do medieval. Sim. Então você tem lá na Idade Média chamadas cantigas de amor, né? Os cantares de amor. Que é esse cantar que apresenta um homem profundamente triste, melancólico, numa coita profunda, numa dor absurda, que é uma das características que compõem, né, o amor do medieval, porque ele não tem acesso à mulher amada, né? A mulher amada nem sabe que ele existe. É algo tão distante dele, Isso, né? Ele está distante. Aí você vai ter uma série de músicas que vão tratar disso, e você vai ter tanto aquela mulher falando desse homem distante. Então, as cantigas, né, de amor vão apresentar uma imagem. Aí, quando de repente você chega e você se defronta com uma rocha, aquela música Rita. Me perdoe, Rita Facada. Rita, eu sempre em sala de aula, eu sempre trago Rita, para que a gente tenha perspectiva crítica de leitura daquilo ali. Então, portanto, nesse sentido, a gente precisa beber da origem da palavra crítica, que é grego, e que significa o ato de julgar. Então, o crítico é aquele que julga. E, bem, para que eu julgue, dentro de uma perspectiva, eu diria, da crítica racional, você precisa entender a crítica como um exame. Né? Então, a crítica é o exame de um objeto. A crítica é o exame de uma percepção, é o exame de uma opinião. A crítica, portanto, vai examinar. E aí, volta a discussão, né? Do que é examinar? Quando eu examino, professora, eu estou, portanto, me motivando a ter que medir. Sim. Então, a crítica é uma medida. Então, portanto, se é uma medida, a gente precisa aprender a medir, né? De maneira lógica. Isso, claro, que eu estou falando aqui da crítica cartesiana, né? Sim. Da crítica kantiana, de maneira responsável para trazer uma leitura, uma apreciação do objeto que está ali, sendo, portanto, alvo dessa análise. Então, quando eu me debruço com a música Rita, eu tenho ali, portanto, uma possibilidade muito interessante, porque é uma crítica acerca da cena que autoriza aquele macho, mesmo diante de uma mulher tóxica, entender que, independente dela ser uma criminosa, o mais importante é o sexo. E ele perdoa, o mais importante é o amor, né? Ele perdoa. Então, assim, sua ausência está fazendo mais estrago que a sua traição. Veja só que coisa. E aí ele vai celebrando uma série de imagens de Rita, que são imagens de uma mulher que me parece ter ali um problema legalista, né? Porque ela, além de ter um problema com tabagismo, né? Rita volta desgramada, volta Rita, me perdoa a facada. Então, eu não posso passar por Rita sem organizar com o menino em sala de aula, bem que o Arrocha nos traz um processo melódico muito interessante, sim, de contato de corpo, mas que a discussão ali apresentada acerca dessa Rita é uma discussão autorizada por uma cena machista, que reproduz uma imagem de uma mulher que, mesmo diante dela celebrar um comportamento ilegal, ela serve para aquilo que naquela música cantada por Sandy Júnior, né? Sim. Maria Chiquinha, o que é que Guenaro diz? O que é que você foi fazer no mato, Maria Chiquinha? E Maria Chiquinha, evidentemente, me parece que está ali numa situação tensa, porque ela
poderia estar traindo Guinaro. E quando Guinaro percebe isso, ele diz, eu vou cortar a cabeça, Maria Chiquinha. E aí tem um momento em que ela pergunta, e você vai fazer o que com o resto? O resto pode deixar que eu aproveito. Olha só, eu corto a cabeça e o resto pode deixar que eu aproveito. Veja que Maria Chiquinha, Rita, todos fazem parte de uma imagem que nasce lá no medievo e que chega até hoje, que você precisa ter a condição de julgar. Observe que eu não vou ler Rita numa perspectiva superficial, né? Numa perspectiva em que você não aprofunde, não reconheça o que de fato é conteúdo. E a gente vive numa cena em que os meninos, e meninas, né, por favor, hora por outra, estão nessa discussão do que é conteúdo. Eu estou postando um conteúdo no TikTok. Eu estou postando conteúdo no Instagram. E eu sempre digo a eles, meu filho, você sabe o que significa conteúdo? Porque conteúdo é, sobretudo, quando você preenche um espaço vazio. É verdade que a crítica de Buda, né, não de Buda, mas do Zen budismo, vai dizer que necessariamente o vazio não está vazio, né, Pro? Que o vazio pode estar cheio de ar, mas assim, o conteúdo é você preencher um espaço vazio. Olha o que você está fazendo. Você está reproduzindo no meu corpo aquilo lá apresentado por Charlie Chaplin em tempos modernos, Você está reproduzindo no seu corpo uma máquina cultural que repete na dancinha algo que lhe faz Smurf, que lhe faz aquilo que Saramago chama do homem duplicado, que lhe faz cópia. Você vira uma cópia. Isso é conteúdo. E, bem, sendo conteúdo, para não ser bastante violento, que conteúdo é esse? Para citar o meme, né? Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Então, assim, a crítica, olha que a gente está falando um bocado de coisa aqui. Ela exige que você tenha a capacidade de julgar, né? E é por isso que na própria Idade Média a gente tem uma coisa interessante, porque tem as cantigas de amor, mas tem as cantigas de escárnio e maldizer, né? E as cantigas de escárnio e maldizer, né? Essa ambiência, que eu vou chamar aqui de feicinina, porque repete Fessênia, uma cidade italiana que era costurada por uma poesia marcadamente erótica, sexual, libidinosa. Então, essas características vão soar ali nas cantigas de medievo, né? Então, assim, o que eram os cantares de medievo? Era a produção artística daquele momento em que você tinha dois caminhos críticos. Um caminho vulgar, um caminho extremamente depreciativo, em que você apontava o nome da pessoa criticada, e em que você ia para as palavras, né, para um vernáculo de calão, vulgar mesmo. E havia a ironia. Talvez essa influência, né, e essa tradição burlesca, jocosa, vulgar do medievo tenha também contribuído para a gente, quando hoje desenvolve essa leitura do pensamento crítico, né, sempre se defronte com essa ideia de que a crítica, ela necessariamente é falar mal. E a crítica não é necessariamente falar mal. A crítica é um exame, né, que tem um método para que você, diante de um objeto, aprecie de maneira a se posicionar, né, sobre aquele objeto, mas tendo conteúdo. E essa é a grande dificuldade do professor hoje. Da professora, né? É a grande dificuldade da escola, né? Da escola, porque tem uma discussão muito interessante sobre isso, quando você coloca assim no tema, qual é a responsabilidade de nós, professores? Observe que, mais uma vez, nós estamos absorvendo uma responsabilidade que do ponto de vista civilizatório, não é só nossa, né? A minha responsabilidade enquanto professor é seguir tudo aquilo que, do ponto de vista documental, o Estado brasileiro, a partir do Ministério da Educação, diz que eu preciso formular para o meu comportamento em sala de aula. Além disso, né, eu, enquanto professor, preciso ser um professor constitucionalista. Eu preciso ser um professor que, reconhecendo que o recorte profissional onde eu estou tem a ver com crianças, né, que podem ser, desde, no meu caso, né, 11 anos de idade, né, 10 anos de idade até 17 de idade. Então, portanto, eu estou aí naquilo que o Estatuto da Criança e da Adolescência vai chamar de primeira infância e de segunda de adolescência. Então, eu preciso reconhecer, portanto, a lei que faz com que eu dialogue com esse menino. Bem, então, o professor é aquele que vai absorver aquilo que, do ponto de vista civilizatório, o Estado quer, mas, sobretudo, a escola quer.
É. Então, muito da construção do professor tem a ver com o que a escola quer. Então, o Estado cuida da escola pública. O que é que o Estado quer? Bem, a escola pública, nessa perspectiva, ela é um exemplo claro do que o Estado quer. O Estado não quer nada. O Estado não quer cuidar da educação. O Estado não tem uma responsabilidade séria em ter a educação como aquilo que vai alterar, sobretudo, a nossa mentalidade de uma civilização violenta, de uma civilização marcada por uma série de desigualdades. Então, a escola pública é resultado de mais do que de um governo. Porque a degradação do ensino público no Brasil não é apenas uma perspectiva de governo A ou de governo B. É um projeto de Estado. Desde quando lá atrás, nós sabemos, isso historicamente é Sim. colocado, a escola pública ela entra num processo de degradação. A escola particular nasce a partir de uma possibilidade de se opor ao ensino público, já não tem mais qualidade. Então, quando nós chegamos na escola particular, nós também precisamos nos afrontar enquanto professores, bem, qual é a perspectiva de ensino que essa escola tem? Ou seja, né, para além do outdoor, o que é que pedagogicamente essa escola defende? E quais são as possibilidades que eu, enquanto professor, tenho de desenvolver uma professoralidade crítica, que faça com que esse aluno, de fato, entenda a crítica como um caminho. Quando eu vou fazer um exame, né, a profundidade de um exame. A crítica não pode ser superficial. Porque senão você morre na beira do mar. É. Eu sempre digo isso ao menino. Eu disse, meu filho, preste atenção. A crítica ela não pode ser superficial. Porque senão ela vira uma opinião frágil. E você facilmente vai ser questionado. A crítica exige, bem, que, a partir do julgamento, a gente reconheça as etapas, né? Para chegar a essa possibilidade de julgar e de olhar o objeto de maneira aprofundada, de maneira profunda, né? É. E a gente vive um tempo de muito esvaziamento, né, Pro? A gente vive um tempo, inclusive, de negação da crítica. Né? É. E essa quantidade de aspectos que você traz em relação ao que a gente está conversando aqui, ela leva a gente para diferentes lugares, né? Primeiro, reconhecer que a gente não se constrói intelectualmente de forma engessada, como a gente sabe que a gente lida como professores com esses enfrentamentos, né? Com os desdobramentos de uma prática educativa e de uma docência que nós sabemos como funciona, né? Porque a gente vai esbarrar em muitos aspectos. Numa cultura do não pensar, numa cultura da velocidade de raciocínio, numa cultura de uma escuta precária. Então, a gente hoje quer entender sem escutar. Então, a gente nem traz para a pauta a escuta como um exercício de aprendizagem. Porque, assim, você falando aqui, enquanto você falava, eu ia tentando costurar os raciocínios e vendo a grandeza das possibilidades de aprendizagem que eu tenho quando você traz para mim referenciais diversificados aí, né? Diferentes. E você traz também uma questão que é a responsabilidade que a gente tem no cotidiano da escola, ela não se resume a uma questão utilitarista e prática, né? Ó, você é responsável pela turma, hoje você vai fazer isso, eles vão aprender dessa forma. Então, todos os documentos apontam que a gente sabe, os documentos que têm, os órgãos que têm compromisso com a formação subjetiva, humana do sujeito que aprende, vamos chamar assim, né? Nós, sujeitos aprendentes, seres históricos e sociais, nós sabemos que os documentos apontam para a criticidade como pauta e objeto de ensino e aprendizagem. Então, a formação crítica é objeto de ensino e aprendizagem, e o que é que isso significa? Né? Então, como é que a gente trabalha dentro da escola e fora dela, numa perspectiva de aprendizagem, entendendo que a gente não defende que a crítica está relacionada ao pensamento engessado, cartesiano, da verdade sempre pronta, da resposta única, né? Muito objetiva e muito prática, para a complexidade do que é ser humano. Então, eu fico imaginando, assim, a minha responsabilidade que hoje eu tenho com os mais jovens, né? Mais jovens ainda que os seus do ensino médio. Então, eu trabalho com os meninos de 10, 11 anos de idade, que já apontam, já dão importantes sinais de desejo, sim, de discussão, de debate. Muitas vezes eles trazem falas que são desconcertantes, no bom sentido, né? Eles tiram a gente do lugar quando a gente acha que aquele caminho ali é o caminho mais organizado para ensinar criticamente. E eles ajudam a gente também nessa ressignificação dessa prática,
Porque não adianta a gente ter no documento que a gente quer formar um leitor crítico, por exemplo, um escritor competente, né? Um sujeito que pense, se a gente também não se dá conta, por natureza, né? Que a natureza da crítica é a complexidade também, é a dialética. Então, eu preciso pensar racionalmente, mas eu sou um ser humano, sou subjetiva. Eu carrego a minha identidade, a minha subjetividade. Então, a gente vai sempre se defrontar e encontrar nesse caminho os desafios que não são poucos, né? Então, é como se existisse uma única forma de ensinar a pensar, e não é isso, que a gente sabe que não é. É como se existisse uma única forma de responder às dúvidas que se tem. A gente ensina a pensar, a gente ensina a ler, a gente ensina a escrever. Então, quando a gente está nessa condição de sujeitos que ensinam, né? Que aí você sempre brinca, o que é que eu sou? Professor, né? Esse papel social, cultural, político, que a gente não tem como fazer uma conversa dessa sem trazer, como você, isso é uma veia sua, que eu sou fã e admiro muito, é que você tem essa potência crítica, essa potência, é uma postura viva, sempre aquecida, da ampliação das reflexões, né? Então, eu gosto de estar perto, eu gosto de conviver com pessoas e em espaços que me permitam abrir. Não estou dizendo que a gente sempre vai abrir as reflexões e nunca vai chegar a uma conclusão. Mas, assim, eu gosto de pensar também, quando Viviane Mosé traz, né? Que a gente tem a cultura do desconstruir as ideias, afastar as ideias, a gente não trabalha numa perspectiva de integração das ideias. Até para a gente entender, olha, isso aqui não tem coerência, mas o que é mesmo coerência também? De que lugar eu parto para dizer, isso aqui faz sentido? Eu sempre digo para os meus alunos, desde muito cedo, que não existe nada que não tenha sentido. O sentido pode não ser o que a gente está tentando ali, porque o discurso é essa eterna negociação de sentidos, né? Bakhtin está aí, toda a turma que estuda produção de discurso, análise do discurso. Então, a gente ainda lida na escola, Rogério, eu acho que isso é muito forte, nas raízes do chão das escolas, a receita pronta. A falta é assim, quando você desconstrói, que você dá uma desequilibrada ali necessária, porque a gente não aprende numa linha reta. Eu sempre digo que ler não é linha reta. Ler a realidade não é andar em linha reta, né? Estar no mundo não é linha reta. E quem tenta viver assim é muito sofrido, porque, sendo respeitosa aqui com a personalidade de cada um, a forma de cada um lidar com a própria existência, mas a gente sabe que viver é uma eterna conversa com a dialética. Eu sinto isso, mas eu ajo dessa forma. Eu estou pensando, mas eu estou agindo diferente, né? O que eu sinto não dialoga com o que eu quero fazer ou com o que eu desejo. Então, eu me coloco muito nessa perspectiva quando eu estou com os pequenos, né? Meu Deus, eles não é porque eles são sexto ano, por exemplo, que eles têm 10 anos de idade, que eles não já têm ali pulsando essa veia. Eu acho que todo ser humano carrega em si as suas potências, né? A sua potencialidade, a sua força criativa, inventiva, de aprendizagens. E a gente sabe que quando o ambiente não é favorável, que é outra questão, e muita coisa vem por terra. Mas eu não estou aqui nem com pensamento linear, porque você provocou tanta coisa importante nessa conversa, né? Das fontes que a gente bebe. Então, uma rocha bebe em quais fontes? Que cultura é essa que ultrapassa, que vem século por século aí, né? Um atrás do outro, ressignificando, dando outras roupas, outras vestes a essas produções discursivas, essas cantigas, né? O que é que a gente perpetua, o que é que a gente tem dificuldade de abrir mão e deixar para trás, né? Porque já não nos cabe mais, né? O que a gente tem dificuldade de reconhecer que não nasceu agora, por exemplo. Exatamente. Quando eu digo assim, tem muita coisa, eu não gosto de determinada produção artística, né? Ou de determinado discurso, ou de determinada percepção social, porque isso é vulgar, porque isso é isso. Aí você começa, né, a trazer nomenclaturas de valor, porque a crítica passa também pelo juízo de valor. Só que você, às vezes, precisa entender que isso que está sendo produzido agora é uma produção muito anterior. Então, é preciso entender. É um legado aí que já foi exatamente, construído. É nessa perspectiva que eu falei da crítica como essa possibilidade negativa, né? Quer dizer, isso já vem de lá de trás, né? As cantigas medieval já faziam essa crítica de maldizer, falar mal de, né? Dizer mal de alguém. E dizer mal como? Dizer mal da maneira mais sincerona, para dialogar agora aqui com
com a cena do Big Brother, né? Para não Sincerão de parecer que é o segunda. sincerão, né? Eu acho interessante, né? O sincerão, se não há discórdia. Nós que estamos aqui olhando para o Senhor do Bonfim para buscar a concórdia, de É, repente eu me deparo 9 horas da noite, 10 horas da noite com um programa de televisão exigindo que eu tenha necessariamente que aplaudir uma cena em que os é, corpos vão discordar, é, né? é, A discórdia como espetáculo, né? Ali é, é bem interessante nessa é. perspectiva e tudo isso vem de lá de trás, né? E como expectativa, né? Isso. Existe uma projeção no desencontro, na agressão, na violência, Sim. que muitas vezes ali são cenas explícitas de violência subjetiva, objetivas, né? Sim. E eu fico me colocando também nesse lugar como docente, das necessidades que nós temos de atualização o tempo inteiro, né? Eu sempre digo que as teorias são pontos de vista e a gente bebe em muitas delas, né, para a gente se posicionar, para a gente se fortalecer, para a gente construir a nossa musculatura teórica, vamos dizer assim. E aí eu olho para trás e vejo você, olho para trás e me vejo, né? A história que a gente tem como estudantes de letras, como professores de literatura, de leitura. Então, hoje eu não me arrisco a debater sem entender que anteriormente existe ali um território que valorize o debate, que valorize essa integração de ideias, que valorize o discordar, mas não é um discordar pelo discordar, porque eu não sei se você percebe isso, mas no nosso cotidiano é muito forte. Olha, não é crítica não estou te fazendo uma crítica. Então você Isso, se medo. protege da crítica o tempo O inteiro. medo, né? Você diz assim, eu não estou te criticando, tá? É só uma observação, mas ali você está examinando aquilo que você trouxe da, Claro. da referência, né? Eu acho que a crítica ela tem uma carga semântica tão poderosa que seria perigoso, vamos dizer assim, a gente limitar, que não é o que a gente está fazendo aqui, graças a Sim. Deus, que é uma coisa que eu gosto muito de discutir com você por causa disso, a gente sai desvelando camadas, né? Porque a Sim. vida social ela tem suas camadas e não são poucas. Estar no mundo é isso. Então, quando a gente faz essa referência ao Big Brother, Brother. trava-língua, eu fico analisando, e aí muita gente diz assim, você assiste Big Brother? Eu digo, quando eu tenho tempo, sim, eu assisto. Com um olhar crítico, mas também com outros olhares. Parece que a gente não pode acessar determinados conhecimentos ou produção de conhecimento, esferas sociais, porque existe uma referência de intelectualidade, né? Existe uma referência de pensamento, o que é que serve, o que é que não serve. Eu estou no mundo, então o Big Brother está no mundo, a Rocha está no mundo, a cultura popular está no mundo, a cultura erudita, tudo está no mundo. Então, eu acho que um crítico, quando ele se veste dessa ousadia de, sabe? Eu amo como a gente tem essas referências de Caetano, de Gil, que eles dialogam, né, com tudo, esse universo do que é o chão da Bahia, o que é cultura popular, o que são as produções, né, culturais de modo geral, e que eles trazem outras significações. Então, eu estou usando como referência porque a gente já discutiu um tempo sobre isso, né? Nossa, tal compositor tá defendendo, tá apoiando tal compositor que vem de não sei aonde, que vem da favela, que vem de outro contexto, como se existe um Sim. molde, como se existisse um molde, uma caixinha fechada, que o que serve a gente bota para cá, o que não serve. Aqui eu não estou dizendo que tudo a gente acolhe, porque a gente tem filtros, né? A gente considera essas esferas também do que é preciso a gente legitimar. Então, tem coisas que nós não vamos fazer essa caminhada para legitimar algo que a gente sabe que nos leva para um lugar de responsabilidade, irresponsabilidade, de inconsequência, de uma visão equivocada. Então, a gente lida com pessoas o tempo inteiro em constante processo formativo, né? Nós também. Então, não é uma tarefa E com simples, não. perguntas, né? Que hora ou outra a gente não espera e Eu nunca esqueço uma cena uma vez que eu estou falando de Caetano, porque aquela Tati, acho que Tati quebra quebra barraco, barraco. que Caetano, acho que eu não sei se foi um programa de TV, que Caetano cantou com ela, alguma coisa. Eu não Sim. me recordo exatamente o contexto da época, mas era uma discussão. Como assim, Caetano, que é um gênio, né? Caetano é Caetano, né? Como assim ele faz esse diálogo com uma outra realidade? Mas eu acho que é isso, né? É você se colocar nesse lugar de transitar, como você está trazendo para a sala de aula, Rita, lindamente, Sim. né? De forma extremamente inteligente, né?
Sim, e é interessante porque você falou um bocado de coisa aqui, eu tô É você que enlouquecido. me inspira e eu puxo Eu para tô cá, puxo para lá. enlouquecido, assim. Vamos primeiro tratar de Caetano, né? É, Interessante, da crítica porque que é a fizeram. A crítica que crítica que fazem fizeram a essa coisa, Caetano porque na tem a época. ver com essa perspectiva que lá no Estudo de Letras, né, a gente vai desmascarar a partir do diálogo com os estudos culturais, né, que é essa, infelizmente, cultura de hierarquização. É. Porque a palavra cultura, ela vem de cuidar. Então por isso que a gente tem o primeiro cuidado que nós temos é o cuidado com a terra, a agricultura, a piscicultura. Então, a cultura tem a ver com o cultivo, tem a ver com o cuidar. Evidentemente que eu poderia ir à cena da Revolução Tecnológica para pensar o quanto isso foi sofisticado para desenvolver a sapiência, Sim, mas vamos pensar assim, esse elemento da cultura, quando você fala, fulano tem cultura, só essa expressão, olha que sim. violência crítica é. É, Você dizer, ó, fulano tem cultura, fulano não tem cultura. Ou seja, um corpo que não tem cultura é um corpo que não cultivou nada. E não existe corpo que não é cultivado. Então, tudo é cultura. Então, Caetano, que sempre foi uma figura muito interessante, porque desde lá de trás ele foi disruptivo com Gil. sim, Quando, por exemplo, lá na época da ditadura, havia essa grande bigamia entre direita e esquerda, e a proposta do tropicalismo é dizer que o índio descerá e as coisas que ele fará dirá, não sei sim, dizer assim de um modo explícito. Então ele já coloca ali no índio uma perspectiva que necessariamente não é se filiar a um lado ou outro. O próprio sim. Gil, né? Um É, copo vazio não está vazio, um copo vazio está cheio é, de ar. Então, essa perspectiva do Caetano e do Gil, que não é de filiar, né, a isso que você chama de engessamento, né? é. Na leitura. E Caetano, então, vai. No diálogo que ele faz com Tati Quebra-Barraco, é muito parecido com o diálogo que Maria Bethânia, sua irmã, fez com o Zezé de Camargo e Luciano. Veja que Sim, coisa interessante. Quando lá atrás sim. ela Foi cantou uma mesmo. música lindíssima de Zezé de Camargo e Luciano, só que qual era a leitura que é feita e que era feita acerca de Zezé de Camargo e Luciano? É uma cultura menor, porque é sertanejo. Sim, Então, essa capacidade de hierarquizar a cultura é marca da mentalidade brasileira. E aí, Caetano, exatamente. ele enfrenta com Tati Quebra-Barraco, que é uma figura muito interessante, porque Tati dialoga exatamente com o medievo do maldizer. Você vai pegar a música de Tati Quebra-Barraco, você vai se defrontar com uma cena que de fato é libidinosa, mas que ali exerce a construção de um outro modelo de feminilidade. Ela está ali topando discutir uma coisa que é, na verdade, o grande tema de toda essa discussão crítica que a gente tem aqui, o corpo, né? Nós vivemos um mundo de muito controle histórico do corpo. Então, É, Tati vai desmascarar isso, vai desvendar isso, vai dizer, não, o corpo é meu e eu vou por esse caminho. Quando Caetano, que é essa figura, né, quase que é, apoteótica, né, divinizada, porque de fato tem uma qualidade a qual a gente tem. precisa respeitar. Dialoga com Tati, o Maria Bethânia dialoga com Zezé de Camargo e Luciano na música ao amor. Essa elite, né, Sim, é conservadora e compreendedora e negadora daquilo que é um princípio constitucional. Quando a gente diz assim, ó, nós somos uma sociedade democrática, e isso é o sim, artigo 1 da Constituição, está lá. Né? Nós somos um Estado democrático de direito. Significa dizer que a gente precisa fecundar na nossa cultura, né? Na nossa cultura civilizatória, alguns elementos, a soberania, a cidadania, mas, sobretudo, o pluralismo político. sim. O pluralismo político. E o que é a política? Bora voltar à Grécia. Eu nem gosto muito de voltar à Grécia, porque a Grécia nos vitimou, infelizmente. Não, infelizmente, porque esse é o meu posicionamento crítico. Sim, Dessa perspectiva que a gente está aqui denunciando, que é a forma de exercer um pensamento único. Né? De perceber que a crítica, ou seja, que a leitura vai ser a partir de apenas um lugar epistêmico. E isso vai gerar o epistemicídio. Isso é uma discussão que a gente pode travar aqui. é, Mas, sim, assim, quando a gente necessariamente volta para a Grécia, né? A Grécia vai delegar algumas informações importantes para a gente compreender essa demanda da cultura. Então, assim, é lamentável que a gente não tenha como prerrogativa, primeiro, entender o que é a política, né?
A É. política é o debate. E a crítica é a possibilidade de você, em alguma medida, entender como é que você vai examinar esse debate. A política é o debate. Sem a política, é a barbárie. Então, quando a gente fala de um pluralismo político, é porque, para além, né, da gente reduzir essa ideia da política, às vezes, ao mundo eleitoral, é o pluralismo de ideias. Sim. É o pluralismo de todos os cultivos que essa nação violenta Sim. negou. Então, qual é o problema de Caetano dialogar com Tati Quebra-Barraco? Qual é o problema, por exemplo, de Bethânia dialogar com Zezé de Camargo e Luciano? Né? Sim. É essa possibilidade que você estava discutindo, né? Sim. Dos diálogos, não é só desconstruir. Porque não, é também estabelecer os É. diálogos. É uma pauta interessante sobre isso, que recentemente, e que a gente, assim, eu até fiz um comentário Sim. recente, porque tem nessa discussão de cultura, né? Tem uma lei que tá surgindo aí agora, não sei se você já ouviu falar, que é chamada Lei Anti-Oruan. Não. Você não conhece essa lei Não, Anti-Oruan? Você não. conhece Oruan? Não. Oruan é uma personagem do rap brasileiro. Sim. Né? E quando a gente trata de uma personagem do rap, a gente vai ter que tratar de uma personagem oriunda, portanto, de um espaço periférico e negro. Sim. Ponto. Rap, ritmo e poesia. Sim. Rap no Brasil tem como celeiro, como chão, o cárcere. Então, não é à toa que, recentemente, a USP nos colocou, a FUVEST, diante de uma obra importantíssima de Racionais MC. Sim. Sobrevivendo no inferno. E o que é o inferno? É o cárcere. Porque o cárcere e o sistema prisional brasileiro não é nem o Brasil. Existe o Brasil esse, ó, do Coisa K, de Salvador, de anos ajudando, o Brasil da educação, da escola e todos esses problemas. E existe o cárcere. Então, evidentemente, que a gente precisa reconhecer que essa produção vem de um lugar. Essa coisa da dialética. O meu corpo vem de um lugar. O meu discurso vem de um lugar. Então, portanto, a minha crítica vem de um lugar. E a gente precisa respeitar os lugares. Então, como o Oruan, ele é uma personagem, né, que é filho de uma... eu tenho que voltar para a Grécia, né? Porque ele é filho de Marcinho VP. E Marcinho VP é uma das figuras, né, que estão presas, né, no sistema carcerário já há muito tempo, porque é um dos nomes de uma facção criminosa lá do Rio de Janeiro. Então, a todo momento, as pessoas tendem a fazer uma leitura de Oruan como se, necessariamente, o fato dele ser filho de quem ele é desautorizasse ele a existir e a produzir música. E, às vezes, ele tem uma produção de música que dialoga com o pai. Porque Oruan não vai olhar Marcinho VP como traficante. Ele vai olhar como pai. E isso é interessante porque eu, ainda ontem, fazendo essa discussão em sala de aula, eu estava dizendo das camadas que a gente precisa ter para fazer uma discussão acerca de Oruan. Porque essas camadas vão ter que desmascarar, por exemplo, quem são os filhos de Cabral, quem são os filhos de Dom Pedro I, Sim. quem são os filhos de Dom Pedro II, quem são os filhos do Duque de Caxias, quem são os filhos de Geisel, de Figueiredo, quem são os filhos daqueles corpos que produziram tantas violências e tantas ilegalidades. E, no entanto, por que esses filhos não são, né, marcados, eu diria, né, com a marca da besta? Então, isso também é uma leitura crítica que faz uma escolha civilizatória. Então, assim, quando você está diante de um determinado objeto, você precisa entender que aquele objeto tem diversas camadas. Com isso, eu não estou aqui nem fazendo a defesa, nem fazendo um ataque para não ficar superficial. O que eu estou dizendo é que existem uma série de camadas para entender necessariamente, porque todas as vezes que a gente vai fazer uma lei que toca nessa ideia de que existe uma cultura da baixaria, a gente sempre toca nas manifestações vindas da experiência indígena e negra. Então, por exemplo, recentemente, lá atrás, em Salvador, né, uma deputada daqui, lá de Camaçari, ela também trouxe como prerrogativa a necessidade de fazer uma lei da baixaria. E todos os exemplos que ela trazia acerca de baixaria
ela não trouxe Caetano, ela não trouxe Jorge Amado, ela não trouxe Gregório de Matos, porque eu, enquanto professor de literatura, vou encontrar baixaria em Carlos Drummond de Andrade, vou encontrar baixaria em Vinícius de Moraes, vou encontrar baixaria. Então, portanto, essa literatura que trata do feminino em uma diversas produções vindas, inclusive, da elite. Mas na hora que eu quero tratar da baixaria, eu pego necessariamente o pagode. Eu pego necessariamente o naipe. Quando eu chego em sala de aula e dou essa camada de crítica ao menino, ele se balança porque ele é produto de uma leitura cultural que não dá conta dessa disrupção. Então, quando eu vou para Oruan, a lei é anti-Oruan. Mas eu precisaria pegar diversos corpos que no Brasil também estabelecem uma produção semelhante a esse corpo que está aí. Mas por que é esse necessariamente? O corpo que hoje, né, aquilo que Caetano traduz muito bem na ditadura militar, né, professora? Já que a gente está um dia de discussão da ditadura. Senhoras e senhores, eles põem os olhos grandes sobre mim. Então tem uma crítica nacional que põe os olhos grandes sobre corpos que precisam ser criticados para serem destruídos e deixarem de existir. E isso é epistemicídio, né? Isso é projeto civilizatório, né? É preciso dizer e acordar o menino em sala de aula com relação a isso. E aí eu vou dizer para você que eu tenho muita tranquilidade hoje, porque isso é um acordo, primeiro, que eu faço comigo, como mulher, como mãe, como professora, de que eu não abro mão da minha escolha, das minhas escolhas, de ensinar numa perspectiva de criticidade. Sim. Reconheço também, aqui eu não estou num pensamento aliciano, né, de que é tudo maravilhoso, que eu vou chegar lá e fazer uma discussão crítica. Não é isso, né? Longe disso, mas eu tenho muita lucidez hoje, modéstia à parte, muita lucidez das minhas limitações e possibilidades. Então, como é que a gente vai se colocar nessa posição de quem ensina, né, a pensar criticamente, se a gente também não visita a nossa própria história? Sim. Né? A nossa própria história como sujeitos, que tipo de olhares a gente tem para as coisas da vida, para as relações, que tipo de percepção eu posso ter para identificar que ali existe uma violência absurda, que o sistema é perverso, né? Que o sistema é para tirar a vida, é para excluir, é para extinguir a possibilidade de existência, porque o sujeito pertence a um grupo social X, porque o sujeito vem daquele lugar, tem aquela história. E como é que a gente permanece nesse lugar? Sim. Porque eu fico me perguntando como ter, porque a gente é muito refém de muitas coisas, né? A educação, eu vejo a educação como uma menina, uma mulher, uma senhora refém, para falar aqui no feminino, né? Muito bom. Nós somos reféns de muitas coisas, e sendo reféns, nós nos limitamos. Nos limitamos ao passo que a gente vai dar, o que poderia ter dado e não deu, aos recursos, que muitas vezes os nossos recursos são mais problemáticos que os nossos avanços. A nossa anestesia social, né? Diante de algo que é tão importante. Hoje, literalmente hoje, eu estava dando aula, discutindo os contos africanos com a turma de 7º ano, meninos superpotentes e meninas, e aí uma aluna trouxe sobre a expressão negrinha, que em casa, ela estava fazendo a discussão, estudando em casa, e que os pais advertiram, filha, hoje não falar negrinha. Sim. E a pergunta que essa aluna me fez naquele coletivo de jovens de 12 anos de idade, naquela hora que ela me fez a pergunta, eu pedi à sala, porque é natural que eles se agitem, eu pedi à sala e disse assim, gente, olha para mim aqui, eu brinco, olha os meus olhos, tá mudando de cor, faça as brincadeiras bobas lá. Mas uma pergunta como essa merece uma resposta muito bem construída. Então, vou pedir licença a vocês. Parem um pouco porque tinha gente agitado na hora e tudo, porque você fez uma pergunta fundamental para a gente discutir um monte de coisa, quem está estudando as narrativas africanas, né? Saindo dessa questão folclórica, alegórica, trazendo a população negra como no lugar de intelectualidade, de produção de conhecimentos seculares aí, né? E dizer que hoje a gente não concebe, não deve conceber, até porque é crime, porque a gente já está num grau de deve estar num grau de atualização que já deve nos tirar desse lugar de provocar violência, de perpetuar a violência, né? De extinguir as possibilidades até de discussão e debate. Então, eu sempre digo assim para eles, hoje foi um exemplo muito clássico do que eu sempre vivo em literatura, nas aulas de literatura com os menores.
é pedir um momento de silêncio. Agora é hora de silenciar mais. Então, quando ela me fez a pergunta, eu brinquei, agora é hora do silêncio triplicado. Essa pergunta é maravilhosa. Veio de uma aluna de 12 anos de idade, uma menina que está pensando em casa com sua família. Então, celebremos, né, os familiares que se arvoram nessa tarefa com a gente de formar esse cidadão, como tem as frases prontas aí, para o mundo, para a vida, né, Rogério? Que a gente sempre diz, né, o que é que está por trás dessas premissas. Mas eu celebrei a pergunta e me coloquei no lugar de responsabilidade. Com a resposta, eu não pensei nem em dar uma resposta. Na verdade, eu não dei resposta para ela primeiro. Eu comecei porque eles esperam, né, o professor como aquele que tenha na bandeja a resposta. Sim. E aí eu disse, vamos pensar sobre isso, porque tem isso e isso na história. Então, como adulta, eu precisei, naquela hora, ter um repertório atualizado para chegar até a metade do caminho, porque não dava para ir até mais para frente, por causa do tempo didático e tudo. Mas eu precisei, num determinado ponto, que eu aguçasse a curiosidade da turma para aquele tema, para aquela pergunta. Então, acho que a gente precisa, nesse momento de sala de aula, validar uma pergunta potencialmente importante, que vai ser um divisor de águas naquele raciocínio, né? Que eu adoro pensar na cultura do pensamento. Gosto de discutir a cultura do pensamento na sala de aula. Tem um livro maravilhoso sobre a cultura do pensamento na sala de aula. Sou péssima com os autores, então não vou me lembrar agora o autor do livro. Foi uma escola em que eu trabalhei durante 10 anos, que tinha essa referência desse estudo, a cultura do pensamento na sala de aula. Então, este é o lugar nosso, né? Não querendo colocar o mundo no colo do professor, para o professor resolver, porque não seríamos levianos, né? Eu não carrego um Atlas nas minhas costas, eu não sou uma enciclopédia ambulante. Mas eu tenho, naquele momento, eu disse assim, e sair em paz, porque eu disse, poxa, a discussão que eu fui tecendo ali com eles, eu digo, poxa, primeiro, a pergunta é maravilhosa. Sim, é importante a gente pensar sobre isso. Sim, é importante estudar. Então, eu sempre digo que eu não discuto racismo, nem outra questão assim, que tem uma potência para ser discutida, estudada, sem estar pensando no que é que eu sei, em quem eu me baseio, quem são as minhas né? Quem são os meus braços, meus ombros que vão potencializar a minha forma de agir na sala de aula. Então, o que é que eu falo? Quais são os conceitos que eu provoco, que eu faço nascer ali com eles, que eu ajudo a construir, né? Então, a responsabilidade da gente de não falar qualquer coisa, de não dizer aleatoriamente, de tomar cuidado com as nossas próprias subjetividades nessa hora, porque sempre tem a coisa do certo ou errado, contra ou a favor, né? Essa dicotomia, essas coisas que fazem parte da vida humana e do humano, que são muitas vezes a nossa catástrofe. Humano. O que era para ser o ponto de vista diverso, divergente, deveria ser aquilo que nos coloca no lugar de crescimento coletivo. Eu sou porque você eu aprendo porque você também está comigo aprendendo, essa via, né? Para lá e para cá que a gente anda na produção de conhecimento. E aí eu fico muito sentida hoje quando a gente perde a oportunidade de aprender junto, porque a gente vai engessando. Isso é certo, isso é errado. Aqui eu não estou falando de oba-oba. Não, né? A gente está aqui de oba-oba, a gente está falando da coisa que é. E é uma discussão poderosa que a sala de aula. Eu, graças a Deus, né, faço logo o contrato. Evidentemente que quando você trabalha com sexto ano, o contrato se estrutura a partir de uma compreensão de que aquele menino tem uma idade e uma cognição. Tem um nível, tem um limite cognitivo. Eu trabalho com ensino médio. Né? Então, assim, às vezes trabalho com menino de 14 anos, de 15 anos, que é um menino que já começa a ter uma percepção mais crítica. E eu sempre digo a eles, eu vou estabelecer com vocês uma relação irônica para que vocês aprendam a ironia. Porque a ironia é uma ferramenta importante da crítica. Sim. E a ironia é interessante porque a ironia ela é aquilo que faz com que a gente tenha vontade de dizer uma coisa. A gente diz uma coisa querendo dizer outra, né? E eu sempre digo ao menino, o bom da ironia é a pessoa ironizada não perceber a ironia. E o bom da ironia é nós que estamos lendo percebermos. É preciso estar pronto para receber a ironia. E aí eu falo para ele assim, entendeu, idiota? E aí ele me olha e diz, sabe por quê? A palavra idiota, ela tem diversas possibilidades. Uma possibilidade é eu ir lá para a biologia e entender o que é idiotia maurótica.
Eles se assustam, né? Porque eu sou professor de literatura e de poesia, de E repente assim, como trago assim um você tem conceito conhecimento de... idiotia maurótica. Eles... É, exatamente. Isso eu aprendi lá quando discuti genética. Existe uma mudança no DNA que gera idiotia maurótica, um problema. Sim, Agora eu vou à Grécia. Olha a Grécia mais uma vez se mais uma estabelecendo. vez. E lá na Grécia é interessante porque todas as vezes em que você, no exercício de fazer a política, pensasse um problema da cidade, de maneira que, ao resolver, você resolvesse o problema do coletivo, você era um virtuoso. Você tinha virtude. E quando você pensava a política para, nessa discussão, propor questões que, na verdade, tinham a ver muito mais com os seus interesses, você era um idiota, um idiotes. A palavra é essa na Grécia. Então, o que é o idiotes? É aquele que pensa só para si. Então, existe um grande problema no Brasil, por exemplo, quando a gente vai, enquanto professor de literatura, né, desenvolver um pensamento crítico, porque o pensamento crítico requer que a gente reconheça que o nosso projeto civilizatório não conseguiu revisitar as violências da colônia. E, bem, se a gente consegue, hoje ainda, mesmo depois de sermos uma nação, mesmo depois de sermos uma república democrática, Sim. percebemos violências e mentalidades que são coloniais, a gente precisa desconstruir. E a desconstrução, ela é tensa, porque toda vez que você desconstrói, alguém vai ter que perder, porque está construído. Então, se você vai desconstruir, e foi muito interessante, porque a senhora falou isso, né? Da necessidade de desconstruir, você vai ter que perder. E aí é nisso que vem uma menina e pergunta, professora, mas a palavra negrinha não pode mais. Isso é um choque, porque a gente vai ter que revisitar o motivo pelo qual a palavra negrinha, e aí você vai ter uma série de palavras, a palavra judiar, a palavra denegrir. Qual é o sentido que essas palavras têm nesse tempo e como elas ajudam para fossilizar, para estereotipar uma cultura? Para violentar, aliás, existem 3 grandes representações do corpo negro na imagem de Brasil. O corpo, eu estou aqui bebendo do professor Fernando Conceição, Sim. para dar ao professor Fernando Conceição, Sim. né, os votos de que estou dialogando com ele. O negro, vítima da imagem de que ele é um corpo, para ser ridicularizado. Então, um negro lúdico. Um negro lúgubre, que é aquele corpo criminalizado. Sim. O cara de ladrão, a lei anti-Oruan. E o negro luxurioso, que é o corpo, portanto, que vem dentro de uma perspectiva de que ele é uma máquina de fazer sexo. Então, ele é uma máquina do crime, é uma máquina de fazer sexo ou é uma máquina de fazer rir. E quando eu utilizo a expressão negrinha, portanto, ela vai, a depender do contexto, assumir uma posição de ser um parafuso para uma dessas máquinas. Negrinha suja, negrinha podre, ou simplesmente... Isso é coisa de... Olha que coisa de... Olha que negrinha, ó. E aí, olha que negrinha, ó. O que é uma negrinha? Então, a gente vai ter que fazer uma revisitação para desconstruir. E, bem, desconstruir aquilo que é a cultura, né? É isso que eu estou dizendo. O Brasil, ele não quer revisitar as suas culturas de violência. E é por isso que ele continua um país, lamentavelmente, epistemicida, mas que tenta preencher esses mosaicos. Nessa discussão racial é interessante, porque quando a senhora diz assim, os textos prontos, né? E eu sou professor de redação também, né? De produção de escrita. E no ano passado nós tivemos um tema do Enem bastante suculento. Sim. Porque foi um tema pauta, né? que nos trouxe uma discussão acerca da herança, né? E a maneira como o tema foi estruturado, eu cheguei em sala e imediatamente eu disse, é um tema racista. E eles... E evidentemente que quando como o assim? professor Rogério Belegibo, Diz isso é lugar isso. de fala, e a responsabilidade que a gente precisa ter enquanto Sim. professor, porque eu não vou carregar o peso de nada, mas eu vou carregar a responsabilidade que eu tenho na formação de um jovem. Eu sou um profissional de educação. Então, para além de nós celebrarmos essa utopia meio Luciano Huck, né? Do professor que vem salvar, que é a base, não, eu tenho uma responsabilidade com a formação daquele jovem que está ali. Cotidiana, né? Então, eu digo, olha, quando você pega um tema
muito bem construídos, textos motivadores muito bem elaborados, né, que ali vai caminhando para nos conduzir a partir de um conceito, a partir, portanto, de uma leitura de que essa herança é estereotipada, é fossilizada, e depois apontar a escola como caminho de intervenção, então, portanto, mentalidade, mas ali, na hora que ele vai trazer o tema, ele diz desafios para a valorização da herança africana. Isso já coloca a África como geladeira da minha casa. Porque não existe uma herança africana. Porque a África não é um lugar só. Como, por exemplo, não existe uma herança europeia. Existe a herança portuguesa, existe a herança francesa, existe a herança inglesa, existe a herança holandesa. Então, quando a gente chega na Europa, a gente reconhece cada corpo ali a partir de um lugar muito próprio, que é reconhecer a cultura do cada um vinculado ao seu lugar cultural. Não existe a Europa como geladeira da minha casa. No entanto, a África. Mesmo quando o INEP, mesmo quando o Ministério se propõe a desenvolver um tema que é suculento, porque faz com que a gente discuta um problema real no Brasil, que é o epistemicídio, que é uma menina, e aí essa menina é muito poderosa, a família dela também quer sinalizar, eu não odeio o Cris, então eu não posso chamar de negrinho. No entanto, o próprio Estado reduz a África, singulariza a África. Exatamente. No exame. E os desdobramentos disso, né? Então, pensando nos estudantes que se colocaram nessa posição de escreverem sobre esse tema, né? De quais lugares partiram, daquelas fórmulas prontas de pensamento. Sim. Que ainda tem isso aí, uma discussão que rende, não cabe aqui agora. Eu acho que essa discussão valeria um outro podcast. Que tipo de escritor e de competência de escrito o Estado quer quando nos apresenta uma redação e vem tão mal formulada. E vem aquela ideia apressada de valorização do tema. Que bom, celebremos, porque o tema foi esse. Sim. Mas olhe como você trazendo, olhe como a gente precisa fazer uma análise profunda das camadas dessa iniciativa, né? Porque ela acontece, mas como é que ela acontece? Então, eu sempre, quando discuto ou participo de algumas reflexões coletivamente sobre esses estudos, né? Como é que a gente pode assumir, e aí é uma tarefa que é nossa mesmo também, não é só nossa, mas da escola e da sociedade como um todo, de que lugar a gente vai partir, de quais lugares, né? Porque eu acho que não existe um lugar só, de quais lugares, quais concepções que vão nortear o nosso fazer a partir disso, né? Então, quando essa aluna faz uma pergunta como essa, é trabalhar com a história, é trabalhar com a questão cultural, né? É trabalhar a partir de diferentes perspectivas. Sim. E eu saí de lá, isso foi hoje, eu saí de lá sabendo que aqui eu tenho outras etapas agora, porque o primeiro passo foi incrível, que ela questiona, né? Por quê? Por que em casa me disseram isso? É como quem diz assim, o que é que você pensa sobre isso? Sim. Faz sentido, porque muitas vezes eles estudam e discutem em casa, eles fazem um trânsito para a sala de aula, porque você é uma referência de validação. Sim. E aí eu fico pensando, e se a gente não valida como deve validar, né? Que isso é tão natural, dado aí todo o conjunto de desafios que a gente vive como professores de formação docente, de desvalorização da docência, da educação, né? Ou quando a gente valida para desvalidar o que a família diz, né? Que ainda tem esse papel, que é o papel da gente reconhecer as instituições sociais. Então, quando você diz assim, o pai é o educador, óbvio que claro que meu pai me educou, claro que minha mãe me educou. Meu pai e minha mãe me educaram muito mais que a escola. Sim. Eu sou o resultado muito mais da educação, do giz, de meu pai e de minha mãe, na formação da minha alma e da minha cidadania, Sim. do que a escola. A escola também é uma instituição importante. E que tem um lugar diferente, né? Porque a gente não pode pensar, por exemplo, essa leitura que acredita romantizada e perigosa, a escola é a segunda casa. Não, existe a casa, existe o papel da família no desenvolvimento desse menino, na construção crítica desse menino, e existe o papel da escola. E quem é o professor? O professor é um profissional da educação que tem uma formação dentro de um órgão que é comandado pelo Estado. Então, o que você faz ali é resultado de uma responsabilidade que você tem com o seu lugar profissional. Então, isso a gente vive muito, porque, assim, vou trazer até um exemplo bobo. Lá atrás, uma vez, eu estava fazendo uma correção de uma prova, uma correção de uma questão discursiva, e nessa correção, eu que sou muito cirúrgico na correção, eu exijo, eu sou de linguagem. Sim. Então, qual é a tipologia, qual é o gênero, o que é que eu pedi? Você precisa ficar atento ao que eu pedi. E aí veio uma família. E é muito bom dialogar com a família. Porque a gente precisa entender que a escola e a família têm um objetivo.
e que não é um objetivo divergente. A responsabilidade em formar aquele sujeito, né? Pedagogia. Pediatria. Pedofilia. Pede é criança. Então eu vou conduzir uma criança. E aí o questionamento da mãe tinha a ver exatamente com a minha correção. Né? Porque ela discordava de que eu, por exemplo, tirasse o menino escreveu um texto inteiro sem os pontos no i. Né? Não tinha i. O i dele não tem ponto. O i dele não tem ponto. É o i sem ponto. Só que não é um i. São todos os is daquele parágrafo argumentativo. E aí eu precisei sinalizar, evidentemente, para o menino. Né? Meu filho, observe bem, a família veio questionar isso. Não, porque como é que o senhor tira o ponto do i? E aí vem, né, de uma maneira muito, eu diria, afetiva, né, com aquele cuidado, porque o menino era um bom menino. Eu disse, mas tem um problema com o ponto do i. Mas o que é um ponto do i? E aí eu fiz a seguinte pergunta: qual é a sua profissão, mãe? Aí eu sou médica. Eu disse, eu tenho condição de entender as interações medicamentosas do dipirona no corpo de uma figura que está com dor de cabeça? Não, porque eu fiz letras. Então, qual é a minha responsabilidade? É explicar à senhora agora, filologicamente, de onde é que vem o ponto do i. Do motivo pelo qual, por exemplo, se você tirar o trema, se você tirar o ponto de determinadas... Primeiro, porque o i é uma grafia. Então, ele precisa vir grafado com ponto. E de onde é que vem o i? E aí eu tive que fazer toda uma explicação para tentar convencer. Né? Eu estou trazendo um exemplo bobo, um exemplo que é, né, muito simples, que é, inclusive, técnico. Pense quando a gente tem divergências com relação à visão de mundo. Né? E é por isso que a gente precisa sempre se localizar no lugar da legalidade. Né? O lugar da legalidade. O que é que nós queremos enquanto projeto civilizatório? Nós queremos uma nação soberana, uma nação cidadã, uma nação pluralista, uma nação democrática, uma nação marcada pela diversidade. E é esse exercício da professoralidade ao ensinar literatura e crítica que eu vou desenvolver em sala de aula. É dessa perspectiva. Rogério, meu querido, eu acho que quem está assistindo a gente agora, né, que vai conseguir... porque, assim, assistir ao podcast, eu sempre brinco que a gente hoje, com a vida que a gente tem, cheia de demandas, que é tudo para ontem, é tudo aqui e agora, né? Nunca foi tão assim, tudo aqui, neste momento, acontecendo no vapt-vupt da vida. Eu espero que a gente tenha colaborado. Eu acho que, assim, a gente sabe que pode fazer isso, né, colaborar, mas eu espero, sobretudo, que a gente tenha levantado aqui sobre a importância e a necessidade da gente o tempo inteiro estudar, pensar junto, conversar, né? E eu gosto muito escutar, dialogar. Então, eu sei que o que a gente traz aqui é uma ponta aquele mundo que a gente pode pensar junto e discutir sobre, né? Agora, essa expressão da moda, discutir sobre. É sobre isso. Então, eu espero muito que a cada Coisa é Cá, a cada podcast, acho que é um luxo ter você aqui 2 vezes, em 2 encontros. Então, quando eu fiz o primeiro, muitos colegas dizendo isso, nossa, foi incrível, dá vontade de assistir mais. Gente que realmente, ali na hora da live, né, conseguiu assistir até o finalzinho. E aí eu fiquei na torcida para que a gente conseguisse, porque a nossa demanda de vida não é pequena, né, as nossas demandas. Mas eu acho que são pontas de fios que a gente vai puxando e vai tecendo para algo muito maior, né? Para algo muito maior. E pensar a criticidade é pensar em muitas outras coisas que a gente não pôde nem... Não deram para a gente pensar, né, trazer aqui. Por exemplo, a questão da argumentação, né, da crítica que convoca a argumentação, que a gente tem essa ideia muitas vezes equivocada de que argumentar é quando você vai crescendo, né? A argumentação é só para os meninos maiores. Então, o choro já é um argumento, né? Sim. O riso, O riso já é um argumento. O silêncio já é argumento. Então, acho que tem muitas outras coisas que a gente pode trazer mais para frente, em outros momentos, né? Mas o que a gente conseguiu fazer aqui, eu não tenho dúvidas de que foi uma proposta de construção coletiva mesmo, de mãos dadas. Então, quero agradecer por essa mão que sempre me estende, que sempre está comigo, me apoiando. E obrigada por tudo, viu? Acho que não tem como a gente traduzir em obrigada somente o que eu vivi aqui com você nesses 2 momentos. Na primeira parte, então, essa é a nossa segunda parte com o Rogério.
A primeira, logo, logo já vai aí pro ar, né? Então vem essa segunda parte. E acho que vai ser muito bacana a gente dar continuidade a isso em outros momentos, viu? Em outras possibilidades de tempo que a gente consiga tecer. TC. Tecer. Nós estamos fora da ordem, né? É, Nós estamos discutindo fora da ordem no melhor sentido. Me lembrei agora é, do Caetano, né? Para a gente é. terminar de maneira crítica. Eu, o luxo a estar aqui com você no Oh, meu Coisa é bem. Cá. Um prazer, para mim O foi Zé Cá muito agradece. bom, muito legal. 2 vezes, Ave Maria, que É, foi privilégio, uma maravilha, né? viu? Para tratar da gente, né? Para É, tratar desse é, tema que é um tema caro, que é um tema em que as famílias precisam ficar, né? Atentas, que é um tempo de profundo esvaziamento e de celebração, né? sim, Do esvaziamento, é, de um mundo que cada vez mais deixa de ser crítico para ser expositivo, né? é, Você sai da crítica para a exposição e é preciso ensinar a crítica como é, condição da sapiência, né? Então, Caetano fala disso em Fora da Ordem, né? é, Coisa que cá nos desordena, mas nos desordena. Né? A desordem é a construção de uma nova ordem. Então, a crítica, em alguma medida, é esse caminho, né? Então, foi um prazer, meu amor, oh, estar meu aqui, bem. professora Jardelina. Eu acho que quem está assistindo a gente agora está vibrando também, porque você é um cara que sempre vai ter minha, né? Eu sempre vou celebrar você, a sua existência, porque é muito bacana. Eu aprendo muito com você, viu? E eu quero encerrar deixando uma metáfora aí, porque a gente encontra metáfora também nas imagens, né? Não só na escrita e na fala, de um iceberg. Quando eu vim para cá pensando, né, nesse episódio da gente, nesse segundo momento nosso, aparece a imagem de um iceberg. Então, muitas vezes, a gente só vê a ponta das coisas da vida, porque o mergulho é frio, é profundo, né? Então, não tem como pensar em formação humana sem pensar na necessidade, nesse fazer imperativo que é mergulhar, né? Então, Mergulhar. mergulhar. E mergulhar vai sentir, né? O frio vai chegar, mas vale muito a pena a gente fazer os mergulhos nas coisas da vida, porque a gente só avança, a gente Eu só. acho que a crítica é um grande mergulho, né? O É, professor Alfredo Bose tem um sim. texto chamado Tempo e os Tempos. Quando ele vai falar para o historiador, ele diz isso. Datas são pontas de iceberg. Então, a data é só um pico É. daquilo que precisa. Né? Você precisa submergir para entender a totalidade. A crítica é isso, né? A crítica, É. ela exige que você olhe para o iceberg e mergulhe. Que maravilha. Eu Prazer, aprendi meu amor. muito com você e a gente se despede também com Clarice, né? Que a nossa parte mais larga é aquela que está livre de preconceitos. Então, eu amo pensar nas partes largas, aquelas que estão, aquele, né? Não chamo nem do vazio, mas o largo que traz a possibilidade de crescimento, de descoberta daquilo que eu ainda não sei. Eu não sei muita coisa e sei tantas outras, mas viver é isso, né? Esse exercício eterno do ir e vir, do estar aqui. Então, estivemos aqui. Um beijo, meu amor, um Beijo, abraço prazer. também, um abraço para você que assistiu a gente. Compartilhe, comente, divulguem por aí o Coisa é Cá. É uma iniciativa muito cheia de afeto da gente abrir espaço para essas conversas para amigos, colegas queridos e outros profissionais também. Eu acho que a gente está com o coração aberto, né? Para novas possibilidades de conversa sempre. Um abraço, muito obrigada pelos seus ouvidos gentis. Até a próxima.